E se eu te dissesse que o que Lewis Hamilton acaba de confessar sobre seu engenheiro na Ferrari pode ser a razão pela qual a equipe mais lendária da Fórmula 1 não ganhe um único título em 2025? Não é apenas uma diferença de opiniões, é uma bomba interna. Fica comigo porque isso vai muito além de um mal-entendido no rádio. O mais marcante não foi a tensão em si, mas a velocidade com que ela surgiu. Não passou um mês antes de as câmeras capturarem momentos em que o desconforto era evidente. No paddock, a narrativa oficial era a de uma simples fase de adaptação. Mas o que realmente estava acontecendo era mais profundo. Dois mundos incompatíveis tentando coexistir em um ambiente que exige harmonia absoluta sob pressão. Nos circuitos, cada milésimo importa, mas também cada palavra, cada silêncio, cada pausa no rádio. Hamilton pedia calma, controle, precisão. Adame oferecia rigidez, dados e um tom que denotava autoridade. A desconexão logo se transformou em pequenos erros estratégicos, em pequenas decisões que, acumuladas, afetaram o desempenho na pista. Não era uma questão de egos, mas de filosofia. Adame representa uma Ferrari que há anos tenta reencontrar sua identidade, agarrando-se a estruturas antigas que priorizam o processo em detrimento da intuição. Hamilton, por outro lado, representa o piloto moderno, aquele que entende os dados, mas também exige autonomia para interpretá-los e agir. O problema real não era que não se entendiam, é que não se ouviam. E, em uma categoria em que o engenheiro é a voz no ouvido do piloto por 90 minutos de corrida, essa desconexão é uma sentença de fracasso. O que parecia uma dupla para marcar uma era começou a ruir antes mesmo de a temporada começar. E agora, após apenas 3 grandes prêmios, a Ferrari não enfrenta apenas um problema técnico ou esportivo. Enfrenta uma fratura humana, uma fissura relacional que ameaça jogar por terra uma das apostas mais ambiciosas feitas pela equipe italiana na última década. Quando chegou a Monza, Hamilton já havia semeado a dúvida. O que veio depois foi um clima tenso, com a equipe dividida entre os que queriam proteger a imagem da Ferrari e os que, em privado, reconheciam que o britânico tinha razão. As reuniões técnicas ficaram mais frias. A comunicação por rádio ficou mais escassa, mais cautelosa, como se todos soubessem que caminhavam sobre gelo fino. E enquanto os Tofosi lotavam as arquibancadas, vestindo vermelho, esperando uma performance gloriosa em casa, Hamilton agiu com a serenidade de quem já viu isso antes. Sabia que o que estava por vir não era uma celebração, mas uma confirmação. E assim foi. Em Monza, o carro voltou a se comportar de forma errática. Hamilton teve que lutar mais contra o carro do que contra seus rivais. E no fim, embora tenha conseguido salvar pontos valiosos, a sensação foi clara. A Ferrari está falhando no mais importante. Não na potência, não na aerodinâmica, mas em sua capacidade de ouvir, de se adaptar e de evoluir. Em sua capacidade de construir uma sinergia real com um piloto que não precisa aprender a vencer. Ele precisa de um carro que não o obrigue a improvisar todo fim de semana. Para entender isso, é preciso ir além do carro, dos rádios, das decisões de estratégia. É preciso olhar como a Ferrari funciona por dentro. Essa equipe, a mais gloriosa da história da Fórmula 1, carrega um legado que às vezes pesa mais do que impulsiona. Internamente, ainda opera sob esquemas hierárquicos em que a autoridade é imposta de cima e onde a margem para a iniciativa individual, especialmente do lado do piloto, é limitada. Prioriza-se a cadeia de comando, não a conversa aberta. E isso numa Fórmula 1 que exige agilidade e adaptabilidade constantes, é uma sentença de ineficiência. Hamilton vem de um ambiente oposto. Na Mercedes, por anos, cultivou uma relação de colaboração horizontal com seus engenheiros, em que as decisões eram tomadas em conjunto, em tempo real, sem medo do erro ou de discussões técnicas. Na Ferrari, por outro lado, ele encontrou um muro, literal e metaforicamente. Um sistema que, em vez de apoiar sua abordagem, a tolera. E essa tolerância é perigosa, porque quando uma equipe tolera seu piloto estrela em vez de integrá-lo, transforma-o em um agente externo, alguém de fora da equipe. Da organização,
As decisões de corrida da Ferrari continuam lentas, não por falta de talento, mas por excesso de filtros. A informação sobe e desce entre níveis antes de ser executada, e isso cria paralisia. Toda vez que Hamilton faz uma pergunta pelo rádio, os segundos que passam antes de receber uma resposta não são apenas técnicos, são estruturais. Esses segundos são o reflexo de uma equipe que ainda não encontrou o equilíbrio entre tradição e modernidade. Além disso, a Ferrari sofre de um fenômeno que pouquíssimas equipes da F1 vivenciam nesse nível: pressão nacional. Qualquer mudança dentro da equipe não precisa apenas ser eficaz, precisa ser aprovada por um ecossistema midiático, político e social que orbita em torno da equipe. E essa pressão alimenta o conservadorismo. Mudar um engenheiro, modificar uma metodologia, alterar uma hierarquia, tudo implica uma tempestade interna. E é por isso que a Ferrari muitas vezes escolhe não agir. Porque o custo de mudar parece maior do que o de perder. O que Hamilton está fazendo agora, sem pretender, é exercer pressão de dentro. Ele está usando seu status e sua experiência para dizer: isso não funciona em uma equipe que quer ser campeã. Não diz isso como uma crítica destrutiva, mas como alguém que já viu como equipes vencedoras são construídas. Mas a pergunta é: a Ferrari está pronta para ouvi-lo? Ou fará o que tem feito há anos com seus grandes talentos? Ignorar seus avisos, isolá-los progressivamente e substituí-los quando a situação se torna insustentável. O caso de Ricardo Adame é apenas a ponta do iceberg. É o símbolo de uma estrutura que já não se adapta ao mundo moderno da F1. Um engenheiro talentoso, sim, mas preso em um ecossistema que não lhe permite ser flexível, que não o ensina a se reconfigurar para um novo tipo de piloto. Aquele que não espera, não se acomoda, que exige resultados e participação ativa. O maior risco para a Ferrari neste momento não é perder pontos, é perder o comprometimento de Hamilton. Porque quando um piloto como ele começa a sentir que suas palavras caem em saco furado, seu desempenho também cai. E não por falta de capacidade, mas por falta de fé no projeto. Esta etapa da temporada não está testando a aerodinâmica do SF25, nem as mãos de seu piloto. Está testando a capacidade da Ferrari de se reinventar por dentro. E se não o fizer em breve, o que Hamilton revelou não é apenas um alerta, mas uma profecia. Depois do que se viveu na Holanda e em Monza, a situação na Ferrari cruzou um limiar. Já não é um simples ajuste de meio de temporada. O que está em jogo agora é o futuro imediato da equipe, a continuidade do projeto técnico do SF25 e, em última instância, a permanência de Lewis Hamilton como peça central desta reconstrução. A pergunta inevitável que todo o paddock, todos os tifosi e cada fã faz é: e agora o quê? A resposta não é simples. A Ferrari tem uma decisão que não é apenas técnica ou esportiva, mas também filosófica. Porque o dilema real não é se mudam a configuração do carro ou se substituem Ricardo Adame. É se estão dispostos a mudar a forma como pensam, como lideram, como trabalham. A equipe precisa definir com urgência se continuará defendendo sua estrutura histórica às custas de sua competitividade, ou se romperá o molde e se adaptará à Fórmula 1 moderna. E essa decisão não se toma com comunicados de imprensa. Ela é tomada nos escritórios de Maranello, onde engenheiros-chefes, estrategistas e gestores devem entender que ter Hamilton em suas fileiras não é apenas uma oportunidade midiática. É uma janela de transformação. Mas o tempo corre. E, na Fórmula 1, as janelas de oportunidade se fecham tão rápido quanto se abrem. Cada fim de semana que a Ferrari passa sem demonstrar sinais claros de mudança. É uma semana em que Hamilton pode se desconectar emocionalmente do projeto. E quando um piloto perde a fé, seu desempenho logo reflete isso, não por falta de profissionalismo, mas pela simples razão de que uma equipe dividida jamais pode funcionar como uma unidade vencedora. Do lado de Hamilton, o caminho também é complexo. Ele não pode fazer o trabalho sozinho. Pode exigir, pode pressionar, pode até inspirar com atuações extraordinárias.
Mas se não houver receptividade do outro lado, onde será inevitável. E Lewis, com tudo o que conquistou em sua carreira, não está na Ferrari para sobreviver. Ele está lá para vencer. Se perceber que a cultura da equipe não vai mudar, pode deixar de se comprometer 100%. E quando isso acontece, todo o resto desaba em cadeia. O clima dentro da Ferrari agora é de introspecção forçada. Ninguém quer aceitar publicamente que há uma crise, mas todos sabem que há. A equipe está presa entre a pressão midiática, a exigência histórica e um piloto que os fez ver o que não querem ver, que o problema não está nas outras equipes, mas neles mesmos. As próximas corridas serão chave, não apenas em termos de resultados na pista, mas em decisões internas. Continuarão apostando em Adame como engenheiro principal? Reconfigurarão a estrutura de comando estratégico? Mudarão a forma como se preparam nos fins de semana? E mais importante, darão a Hamilton a liberdade e o poder de que ele precisa para liderar de dentro? Porque, se algo ficou claro nesses primeiros capítulos da temporada 2025, é que a Ferrari tem a matéria-prima para vencer, mas está desperdiçando-a por se agarrar a uma forma de operar que já não funciona. E essa é a maior tragédia de todas: ter tudo e não saber como usar. Neste ponto, a bola está do lado de Maranello e toda a Fórmula 1 está observando. Porque se a Ferrari decidir mudar, pode iniciar uma nova era dourada. Mas se não o fizer, corre o risco de perder o melhor piloto que teve em décadas. E com ele, sua última chance de voltar ao lugar que por história e paixão lhe pertence: o topo. Depois de tudo o que analisamos, há uma verdade incontornável. O que está acontecendo entre Lewis Hamilton e a Ferrari não é uma simples história de tensões na pista. É um espelho que reflete os desafios estruturais de uma das equipes mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais frágeis da história da Fórmula 1. Isto não é um capítulo isolado, é um sinal. Um alerta precoce que pode determinar o destino de todo um projeto. Mas agora, a pergunta mais importante não está nas mãos da equipe, nem mesmo nas de Hamilton. Está nas suas mãos. O que você acha? Você acha que Hamilton deve continuar lutando por dentro para forçar a mudança, mesmo que isso signifique enfrentar toda uma cultura institucional?